Olá, gente, tudo bom? Então, gente, no vídeo anterior eu tinha falado pra vocês um pouco sobre o lúpus sistêmico, né? E eu gostaria de informar pra vocês que eu vou trazer um conteúdo falando pra vocês sobre o lúpus cutâneo, sim, porque existem dois tipos de lúpus, eu já tinha explicado isso, que é o lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus cutâneo, tá bom? Mas hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre eu ter fechado meu diagnóstico, né? Como eu fechei meu diagnóstico, os sintomas que eu senti, todo o ocorrido até eu chegar à conclusão de que eu tinha lúpus eritematoso sistêmico, tá? Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né, de idade, e eu era bem novinha ainda, eu tava no ensino fundamental, quando era, tipo, bem cedo, né, eu estudava de manhã, e aí a minha mãe me acordou e eu tava, tipo, muito cansada. Eu tava sentindo um cansaço, assim, fora do normal. E ela chegou pra mim e falou assim: Filha, acorda, vamos pra escola. E eu falei assim: Ah, mãe, tô cansada, me deixa ficar em casa hoje, por favor. Eu pedia muito pra poder ficar em casa porque eu tava super, ultra, mega cansada. Sabe, era um cansaço horrível, gente. Eu não consigo nem explicar direito. É uma coisa, assim, surreal, fora do normal. E ela chegou pra mim e falou assim: Vamos, vamos. E eu falei: Mãe, por favor, deixa eu ficar em casa hoje, eu tô muito cansada. E a minha mãe, ela achava que eu era muito manhosa. E ela simplesmente falava: Nossa, você é muito manhosa, você não gosta de estudar, preguiçosa. Minha mãe achava isso. E então teve uma vez que o meu cabelo, quando eu tava penteando o cabelo, meu cabelo começou a cair muito. Começou a cair, tipo, fora do normal, sabe? Uma quantidade bem grande. E a minha mãe foi e me levou no médico pra ver por que meu cabelo tava caindo demais, demais. E como era época de escola, ensino fundamental, o médico falou assim: Ah, mãe, ela deve estar com piolho, piolho, coisas de escola. Sendo que o meu pai, ele sempre foi muito assim cuidadoso em relação a isso. Então meu pai tava sempre olhando a nossa cabeça, sempre cuidando, sabe? Aquelas coisas de pai muito cuidadoso. E teve uma vez que começou a aparecer uns nódulos bem aqui, assim, no meu pescoço. E às vezes ele ficava grande, às vezes ficava pequeno, oscilava, sabe, os tamanhos. E assim, só que eu não sentia dor. Aquilo não me causava dor nenhuma e desconforto nenhum. Só ficava simplesmente aqui no meu pescoço. Desses dois lados aqui, assim. E teve uma vez que eu falei assim: Mãe, eu tô me sentindo muito cansada, muito mesmo. Eu pedi diversas vezes pra ficar em casa, todo santo dia eu queria ficar em casa. E como eu estudava integral, eu estudava de 8 às 4, numa escola, né, que era integral, e a minha mãe achava que também poderia ser cansaço da escola, por estar de 8 às 4, muito cansada. Mas mesmo assim ela falava: Não, você precisa ir, você precisa estudar. O que tá vendo com essa menina? Ela não gosta de estudar. Só que não era exatamente isso. E aí teve uma vez que ela começou a achar estranho esses nódulos e ela começou a me levar em vários médicos. Ela me levou num dermatologista, ela me levou numa pediatra, né? E eu comecei a correr assim pra vários médicos. Só que por um momento ela acabou me levando, foi numa pediatra lá na Tijuca, que ela me atendeu. Aí começou a conversar comigo, fazer um monte de perguntas. Sendo que antes disso, o meu cabelo tava criando falhas, entendeu? Tipo, como se tivesse buracos na cabeça e tava ficando falha no meu couro cabeludo. E a médica foi e me perguntou se eu sentia dor nos nódulos, se eu sentia dor no couro cabeludo, e eu falei pra ela que não sentia dor, só sentia um cansaço enorme, fora do normal. E ela passou uma vitamina pra mim. E ela falou: talvez essa vitamina vai resolver e tal. Fui pra casa, comecei a tomar vitamina e mesmo assim eu ainda continuava muito cansada, né? E o meu cabelo caía, caindo bastante, entendeu? Gente, eu não sei como eu não fiquei careca, porque olha, sério, de verdade. Mas meu cabelo caiu muito, muito mesmo. E teve uma vez que essa médica, ela falou assim: Olha só, eu não vou poder ficar tanto tempo com você, porque eu já tava crescendo, né? E ela era pediatra, já tava chegando numa faixa que ela já não podia mais cuidar de mim. Ela ia ter que mandar pra outro médico. Mas ela falou assim: eu vou ver com o conselho aqui do hospital pra ver se eu consigo ficar até os 15 anos com as pessoas e você ficar comigo. Aí, enfim. A minha mãe pegou e ela me encaminhou, na verdade, essa médica me encaminhou para uma reumato, que era no Meier, né? Porque eu moro no Rio de Janeiro.
E ela me levou no Meia, que era essa reumato. E ela simplesmente me olhou e falou assim... Olhou as minhas mãos, eu não sei porquê, mas ela foi direto nas minhas mãos e falou assim... Nossa, mas os seus dedos, as suas unhas estão roxas. Mas ninguém passou nenhum corticoide pra essa menina? E eu fiquei tipo... O que é corticoide? Eu não sabia, não fazia ideia do que era aquilo. Sei que eu só respondi, não, doutora. Ela perguntou, você tá tomando algum remédio? Eu falei, não, não estou tomando nada. E ela foi, passou Predsim pra mim, né? E depois disso, a doutora disse assim, olha, eu vou te pedir uns exames, só que eu não vou poder ficar muito tempo com você, porque eu cuido de pessoas mais velhas, entendeu? Aqui a reumatologia são mais pessoas idosas, entendeu? Porém, eu tenho uma amiga minha que ela cuida de pessoas que têm mais ou menos a sua idade. E aí, a minha mãe foi e falou assim, tá bom. Só que antes disso, um pouquinho antes disso, eu tinha passado por um hospital de câncer, que eu não lembro exatamente onde que era, mas era um hospital de câncer chamado Mário Kruff. E aí eu comecei a fazer um monte de exames também no Mário Kruff, e os médicos botavam sempre assim, lúpus e um ponto de interrogação nos meus exames. Eles não sabiam exatamente o que era, mas eles estavam desconfiados. Porém, aí eu comecei também a fazer exames, levar pra reumato e levar pra lá. Só que essa reumato falou assim pra mim, olha só, vou fazer uma carta. Eu tenho uma amiga minha que estudou comigo, fizemos faculdade juntas, tá? E aí ela fez uma carta pedindo pra médica lá do Hospital do Fundão, na UFRJ, na cidade universitária. Ela falou assim, eu vou fazer uma carta, você vai levar pra ela no segundo andar, em tal lugar, e eu vou ligar pra ela, entendeu? Eu vou ligar pra ela e você vai ver que ela vai te atender e eles vão te fazer umas perguntas e vão te fazer exames por lá, você vai se tratar por lá, porque por aqui não vai ter como eu ficar cuidando de você muito tempo, porque eu cuido de pessoas mais idosas, né, maiores de idade, mais velhas. E ela foi e escreveu a carta, e no dia seguinte minha mãe falou assim, vamos, eu vou de qualquer jeito. E nisso eu fui com a minha mãe, tipo, sem saber de nada. Aí eu cheguei lá, tipo... Só que também, antes disso, até eu chegar no fundão, que eu esqueci de contar pra vocês, uma médica tinha pedido uma biópsia. Ela pediu uma biópsia do meu couro cabeludo. E se eu tivesse feito essa biópsia, né? Sendo que eu não fiz a biópsia, mas se eu tivesse feito essa biópsia, eles iam descobrir muito rápido que eu tinha lúpus, porque dá sim pra descobrir o lúpus por uma biópsia. Eu fiquei descobrindo isso, eu descobri isso tem pouco tempo, na verdade. E aí, então, tipo, eu cheguei lá e eles pediram a biópsia, né, do meu couro cabeludo num outro hospital. E a minha mãe ficou desesperada. Ela super achou assim, na cabeça da minha mãe ela pensou logo, nossa, minha filha tá com câncer. Porque a minha mãe ela ficou tão assustada, mas tão assustada, e que ela ficou desesperada, ela só conseguia pensar assim no ruim, entendeu? Nas coisas ruins, negativas. Mas aí, nesse que eu fui no Hospital do Fundão, eles começaram a me fazer muitas perguntas. Sério, gente. Tipo, perguntas do tipo... você fuma, você bebe, você já usou drogas, você tá grávida, ou você já engravidou, já fez aborto. Eles fazem muitas perguntas. Muitas perguntas mesmo, muitas. E eles pediram pra mim muitos exames. Muitos exames. Sério, gente, eu lembro que eu tirava sangue uma vez por mês. Uma vez por mês que eu tirava sangue. E era tubos assim, vários tubos, entendeu? Todo mês tava tirando sangue, todo mês eu tava... Às vezes, não dava nem um mês, eu tinha que tirar assim de 2 em 2 semanas. E aí fazia exame de sangue, entendeu? Pra dar um tempo da veia se recuperar pra tirar outro sangue. E aí, eu levei pro Hospital do Fundão. E eu lembro que foi no dia 26 de fevereiro de 2014, né? Eu já tinha 13 anos já. Era em fevereiro isso, eu tinha 13 anos. E a médica começou a anotar todos os exames que ela pediu, ela anotando. E ela balançando a cabeça, tá bom, balançando. E eu lá, tipo, eu fiquei horas, sério, gente, na sala. E ficou aquele silêncio, tipo, o que será que essa médica tá, né, escrevendo aí? E simplesmente ela chegou pra minha mãe e falou assim, olha só, mãe, eu peço que a senhora se acalme agora
que eu vou dizer a sua filha tem o que a gente realmente suspeitava, tá? A sua filha é diagnosticada de LES, lúpus eritematoso sistêmico. E eu fiquei simplesmente, tipo, com muitos pontos de interrogação. Pensando, gente, mas o que é isso? Eu tinha mais ou menos noção do que era, já tinha ouvido falar, porque nessa época eu era muito, muito, muito fã da Lady Gaga. Sério, gente, eu era apaixonada pela Lady Gaga e eu sabia que ela tinha lúpus. Só que eu não fazia ideia do que era. E eu achava que era assim, era alguma coisa que eu ia tratar, né? Ia tratar por bastante tempo, né? Mas ia conseguir logo uma cura, entendeu? Era uma coisa que ia ser rápido pra mim. Mas aí a minha mãe também perguntou pra médica, doutora, o que é? E ela explicou, né, o que era. A imunidade da sua filha é muito baixa, né? O anticorpo dela, ao invés de defender contra vírus e bactéria, eles ficam malucos, brigam entre eles, né, que os médicos dizem, e atacam o corpo, entendeu? Ao invés de defender, ele meio que atrai pro meu corpo todos os vírus e bactérias, me deixando sempre, quase sempre, muito doente. Então qualquer coisinha eu ficava muito doente mesmo. E aí, quando ela falou pra mim, eu fiquei, assim, paralisada, mas não cheguei a chorar no certo momento, não. Eu fiquei, assim, meio paralisada, me perguntando, o que é isso? E aí, a minha mãe também ficou abalada, eu senti que ela ficou bem abalada. E nisso, gente, assim eu entrei no ônibus pra ir pra casa, eu comecei a chorar, mas eu chorei muito, 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 muito. Porque ali naquele momento me caiu a ficha de que alguma coisa de ruim estava acontecendo comigo. Que não era algo normal, que não era, sabe, uma coisa simples, que era algo que tava me afetando e que eu sabia que dali pra frente eu ia ter algo, sabe, uma longa jornada, entendeu? Que eu tinha que fazer muitas coisas pra poder me sentir bem. Eu não sabia, não fazia ideia de como começar ou por onde começar. E eu comecei a chorar muito, 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 muito. E os médicos já viam, né, naquele certo momento que fecharam o diagnóstico, eles já passaram os imunossupressores, que de início eles passaram pra mim corticoide também, que eu não lembro mais ou menos, mas acho que foi, de início foi 20 miligramas, sim, 20 miligramas de corticoide, que é a prednisona, né? E eles passaram 2 imunossupressores pra mim, que é o micofenolato de morfetila e o hidroxicloroquina, que eu precisava tomar mesmo. E ela falou, olha, você tem que tomar todos esses remédios todo dia e eu vou passar pra você cálcio e vitamina D. Porque o cálcio seria necessário por causa do corticoide, que num outro vídeo eu vou explicar pra vocês por que é necessário ter que usar bastante cálcio quando a pessoa tá tomando corticoide, principalmente se for uma dose muito alta. E dali em diante eu sabia que tinha algo que eu não ia conseguir suportar. Mas, né, eu acabei suportando muita coisa, muita coisa. Dali em diante eu percebi que muitas coisas iam começar a acontecer, muitas coisas, muitas coisas. E os médicos já tinham me avisado algumas coisas e eles disseram assim, olha, se você ficar um pouco inchada, não liga, tá? Porque não vai ser algo muito forte. E eu pensava também que não era algo muito forte, tanto que eu fiquei muito, muito inchada, até sofrer um tipo certos de bullying na escola. E muita zoação, as pessoas riam da minha bochecha, que isso eu vou falar pra vocês também num outro vídeo, explicando tudo sobre isso, todo o ocorrido que eu sofri na escola, né? Hoje em dia eu consigo contar muito bem, sabe, sobre o lúpus, porque antigamente eu não gostava de falar pra ninguém. Eu não falava, mas, assim, quanto, né, poucas pessoas souberem, melhor. E se muitas pessoas soubessem, eu ia ficar desconfortável. Se alguém soubesse, eu ia ficar desconfortável. Eu não gostava de falar sobre lúpus. Não gostava mesmo. Não gostava de falar do que eu tinha. Não gostava de falar que eu tava passando por isso ou aquilo. E eu cheguei em casa, naquele dia que eu fechei o diagnóstico, eu tava muito triste. Eu fiquei no quarto, me encolhi, fiquei quietinha. Comecei a ficar triste, chorar. Eu ficava muito, muito triste. Até que eu acabei entrando em depressão. Mas não foi uma depressão profunda. Graças a Deus não foi uma depressão profunda, mas eu entrei em depressão.
e foi uma coisa assim ruim pra mim. Eu tive crises de ansiedade, que eu também vou explicar pra vocês num outro vídeo também. E eu passei por muitas situações difíceis, muitas situações mesmo, que nos próximos vídeos eu vou dizer pra vocês, gente. Então, esse foi o meu diagnóstico, esse foi os sintomas que eu senti, que foi o meu cabelo caindo muito, que foi os nódulos no meu pescoço e a fadiga, que é enorme, é fora do normal, gente, de verdade mesmo. É muito grande a fadiga. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu conto pra vocês mais sobre tudo o que aconteceu. E logo eu vou deixar no Instagram pra vocês a caixinha de perguntas, tá? Eu posso fazer um vídeo só com perguntas, eu posso fazer um vídeo também respondendo outras coisas pra vocês, o que vocês querem saber sobre. Ou também eu posso fazer um vídeo assim, diretamente algo específico que as pessoas mais pediram, tá? Um beijo, gente. Tchau.